Suzy, muita obra independente circula também nos saraus, né, nas feiras. Queria que você falasse um pouco sobre como que os saraus, as feiras, os slams, né, auxiliam esse encontro de autores e a distribuição e venda dessas obras independentes. Uhum. Então, a Feliz especialmente, nós temos no dia do encerramento, nós temos uma banca na praça. Esse ano nós tivemos mais de 90 expositores inscritos, autores e editoras independentes, pequenos selos, né? Não tivemos nenhum, a gente nunca tem uma editora grande. Nós não cobramos pela exposição, a pessoa vai lá para expor seu livro, nós não cobramos nada. Esses espaços são super importantes, porque ali esses autores se encontram, constroem parcerias. Às vezes o autor não tem uma editora, ou ele não tem um CNPJ de venda de livros, e aí ele faz ali a conexão com alguém que está mais estruturado, né? Então, é uma festa muito bonita, porque você vê ali todo mundo se encontrando e gerando outras possibilidades, né? A gente criou na Feliz a moeda literária, que é uma moeda que a gente distribui para escolas e coletivos comprarem os livros na feira, que é uma maneira de fomentar a venda do livro na feira. Esse ano a gente não tinha nenhum dinheiro para isso. E aí eu fui atrás, a Pidona foi atrás da Fundação Tite Setúbal, porque eles já tinham falado que esse ano não iam poder apoiar e não sei o quê. E aí eu tenho uma amiga que é coordenadora, diretora, sei lá o quê, e aí eu falei, olha, eu sei que você falou que não vai apoiar, mas nós temos essa demanda aqui dessa moeda literária e nós precisamos de um dinheiro para isso. E aí, no final, eu consegui ali R$7.000 para fazer as moedas literárias. Então, esse valor circulou dentro da feira exclusivamente para venda de livros, né? Então, às vezes, o autor vai para lá e não consegue vender e tal, né? Mas a gente tenta impulsionar dessa forma, com a moeda literária. Isso é bem bacana, sabe? Então, esses autores também, a gente tem um grupo que chama Câmara Periférica do Livro, não sei se vocês já ouviram falar. Um grupo que é organizado, quem criou isso foi o pessoal da Ação Educativa, Eleilson Leite. Eles juntaram pequenos autores e pequenas editoras, aí nós temos ali um grupo que a gente vai trocando, né, possibilidades. Então, através desse grupo, a gente foi buscando possibilidades de vendas dos nossos livros. Então, conseguimos vender, por exemplo, agora para a Secretaria, para o Sistema Municipal de Bibliotecas, eles fizeram uma compra desses livros, desses autores da literatura periférica. Então, eles escolheram alguns livros, o Selo Sarau do Binho teve 7 livros escolhidos para ir para as bibliotecas municipais. Aí teve uma outra venda para o Centro Cultural São Paulo, para a Biblioteca do Centro Cultural São Paulo, uma venda para a Biblioteca Mário de Andrade, porque tem muita burocracia que a gente, às vezes, não consegue passar por ela. Então, com esse grupo, a gente consegue buscar alternativas para inserir os nossos livros em outros espaços, né? Porque no sarau a gente está circulando, os autores vão em todos os saraus vender seus livros, né? Nessas pequenas feiras, mas a gente não estava conseguindo entrar nesses espaços por conta da burocracia, porque tem que ter a tal da concorrência pública, né? E a gente também, muitos não são filiados à Libre ou à Câmara Brasileira do Livro, ou não tem um CNPJ de venda de livros. Tem muita burocracia. Para você ter um CNPJ, você tem que bancar aquilo ali, bancar um contador, né, pagar os impostos, e a maioria das pessoas não tem essa condição. Suzy, a última feira aconteceu recentemente, né? Agora no finalzinho de setembro. Você já tem números de expositores? Já teve tempo de fazer esse levantamento? Número de Não, de livros? expositores eu tenho esse número, que foram 92, porque a gente tem o número de inscritos, né? Então, eu já tenho esse número. A gente ainda não fechou a prestação de contas da Feliz,
Então, geralmente a gente tem lá, a gente faz um relatório final com o número de participantes, o número de escritores, o número de pessoas negras, o número de mulheres. Suzy, você falou de literatura periférica. Nós temos aqui uma pergunta assim: as obras independentes, né? Elas são denominadas de marginais ou periféricas. O que você acha se essa denominação faz sentido? Ela age sobre as produções, o público leitor e o mercado? O que você pensa sobre isso? Então, há controvérsias aí, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, tem muita gente que, quando é conveniente usar esse título, usa, porque, vamos supor, o SESC cria lá um evento, seminário de literatura periférica. Aí o cara quer se encaixar nesse seminário. Mas, muitas vezes, ele não gosta de ser denominado assim. Eu considero que, eu sempre falo que é a literatura produzida nas periferias, né? Porque, para mim, literatura é literatura. Mas a literatura que é produzida nas periferias, ela é igual ou melhor ou pior do que qualquer outro tipo de literatura. Mas por nós estarmos à margem, né? Então ela é considerada periférica ou marginal. Então o Ferrez lançou essa ideia de literatura marginal. A literatura periférica, não lembro de quem é que começou com esse título, eu lembro que o marginal veio do Ferrez, quando ele escrevia para a revista Caros Amigos, né? Que tinha a revista Literatura Marginal. Agora, periférica, não sei exatamente de onde surgiu, mas a gente usa as duas denominações. Tem quem goste e tem quem não goste, né? Então, mas eu já vi pessoas que disseram que não gostavam e que em algum momento foi conveniente para ele usar esse termo. Suzy, certamente muita coisa tem sido produzida por conta dos saraus, né, desses encontros literários, né, em grande quantidade. E a qualidade? Você acha que tem bastante material de qualidade sendo feita? Tem muita coisa de qualidade, tem muita coisa também que não é, mas isso acho que é na literatura em geral. Acho que tem para todos os gostos, né? Eu acho que os nossos autores têm melhorado muito a qualidade das suas escritas. Tem gente que começou escrevendo muito mal e hoje está escrevendo bem. Tem uma questão ortográfica, gramatical, que pesa sobre esses autores por conta de uma educação defasada e precária de escolas da periferia, né? Então, a gente tem que ter... Tem autor, por exemplo, teve um autor do Sarau do Binho, quando a gente foi publicar o livro dele, ele me mandou os textos e eu tive que sentar do lado dele para entender o que ele queria dizer, para poder ver a melhor forma de colocar, porque tem muita linguagem coloquial. Claro que muita coisa a gente pode colocar no texto, pode, mas tem coisa que está escrito errado, né? E ele acha que aquilo é o jeito certo. Então, a gente teve que negociar muita coisa. Eu falei, peraí, eu sei o que você está querendo dizer, mas, olha, desse jeito que você está escrevendo, vai dar a entender outra coisa, né? Então, tem essa dificuldade, mas nós temos autores aí concorrendo a prêmios, né? Então, a Helena, por exemplo, Jabuti, agora a Luísa Romão, Prêmio Oceanos. Então, tem muita qualidade também, sabe? Tem muitos autores de muita qualidade. A gente tem muito pouco prosa, né? Nossos autores, a maioria é poesia, e tem poucos livros infantis também. Agora estão começando a surgir alguns autores de livro infantil, mas é isso. Eu acho que tem de tudo um pouco. As pessoas estão aprendendo, se esforçando também para melhorar. Muita gente voltou a estudar também, né? Porque viu a importância disso, porque vê que ele vai no sarau e ouve lá um poeta falando de zumbi, de quilombo, de não sei o quê. Aí ele fala, mas espera aí, eu preciso entender sobre esse assunto para poder escrever sobre esse assunto. Então, a gente está criando os nossos intelectuais aqui também, sabe?
Se você ouve uma palestra da Helena Silvestre, ela não deixa a desejar a nenhuma de Jamila Ribeiro, me desculpe. Aliás, é uma pessoa com muita capacidade, uma intelectual, e que tem também na sua fala a simplicidade que atinge um outro nível de pessoas, né? Com toda a potência que ela tem para dizer, ela diz com uma simplicidade que qualquer pessoa ali ouvindo vai entender o que ela tem a dizer, né? A Helena teve um livro publicado agora com Ailton Krenak e professor Boaventura, sabe? Então, são essas pessoas também que a gente está falando, né? Claro que tem pessoas que não escrevem bem, mas a gente acha que é importante também que essas pessoas ponham suas escritas no papel, né? E ela vai desenvolvendo e vai melhorando essa escrita. Vocês trabalham com oficina de escrita? Então, alguns autores nossos têm essa facilidade, né? Porque não é todo mundo que tem uma didática para isso. Às vezes a pessoa escreve bem, mas não tem a didática para ensinar. A Helena é uma que está sempre fazendo oficinas. Tem um outro autor nosso que chama o Bereguelé, que é um artista completo. Ele faz tudo, e tudo que ele faz é muito bom. Ele é músico, ele é artista plástico, ele toca, ele canta, ele escreve poesia. Ele foi ovacionado no Teatro Municipal com uma poesia dele que fala sobre a feira e sobre a benzedeira. As pessoas levantaram para aplaudir o Oberê. Então, tem alguns que tem o Nibrizante, também dá muita oficina, Daniel Minchoni, tem algumas pessoas que têm mais esse perfil. Mas eu vejo que para chegar nesse nível de dar oficina, ele também tem que ter uma certa formação, né? Porque senão ele também vai se enrolar ali. A gente tem muitos autores que não têm uma formação acadêmica, alguns que terminaram só o 2º grau, precariamente e tal. Então, eles não têm essa pegada de oficina. Os que têm uma formação melhor, são os que são mais leitores também, né? E os fomentos e incentivos à cultura? O sarau e a feira recebem algum tipo de incentivo do Estado ou privado? Olha, a gente foi aprendendo a se apropriar dos editais, né? Sei lá, de uns 6 anos para cá, a gente foi entendendo esse processo, como é que funciona, né? Porque a gente não conhecia. Então, a gente começou a escrever para o PROAC. Então, a Feliz teve, durante 6 anos, teve o PROAC. Nós temos 8 anos de Feliz. O primeiro ano não tivemos, aí ganhamos o Rumos, que é um edital, mas é do Itaú. Depois, 6 anos tivemos o PROAC, esse ano não tivemos e já ganhamos para o ano que vem. Mas são valores muito pequenos, sabe? Por exemplo, o que a gente ganhou para o ano que vem é um edital de 100 mil reais. A gente não faz uma feira com 100 mil reais, né? É uma estrutura muito grande, são muitas pessoas envolvidas, né? Então, dá para a gente começar a pensar na feira, mas já é uma grande coisa. Então, agora também a gente, para o Sarau do Binho, tenho conseguido alguns editais. A gente escreveu a Lei Rouanet já algumas vezes e nunca conseguimos aprovar para captação, porque toda hora eles mandam de volta para refazer. Para a gente desistir mesmo, não é para vocês isso, sabe? E aí nós temos agora um PROMAC, que é uma lei de incentivo municipal da cidade de São Paulo, né? Que é como se fosse uma lei Rouanet, mas é do município, que a gente pode captar recursos de IPTU e ISS de empresas, né? Para a feira, mas a gente também ainda não conseguiu captar, porque para captar esse recurso do PROMAC, o nosso projeto, se não me engano, é de 600 e poucos mil. Para a gente começar a captar, a gente tem que captar pelo menos 50% para a prefeitura liberar o valor. Se a gente não conseguir 50%, a gente não consegue. Então, se alguém quiser
doar os 100 mil de impostos. Não, a gente não serve, porque a gente, pelo menos a metade a gente tem que captar. Aí, a partir da metade, você pode captar pingadinho, né? Então, tem esse edital, tem os editais municipais, que a gente também já ganhou alguma coisa, de premiação de manutenção de espaços culturais, que aqui na nossa casa a gente transformou nesses espaços culturais. Então, a gente, na pandemia, nós tivemos 2 premiações para esse espaço, também já tivemos edital do PROAC aqui para o espaço cultural. Só que esses editais, o grande problema é que ele vai se fechando para um grupo muito pequeno, porque não é qualquer pessoa que sabe escrever um projeto, que tem um CNPJ, que tenha todas as certidões negativas em dia, que esteja com seus impostos pagos. E aí a pessoa não sabe escrever. Na época de edital, é um monte de gente que vem atrás, Suzy, me ajuda a escrever meu projeto, mas eu não dou conta. Então, essas pessoas vão ficando de fora. Então, o próprio artista, ele não vai dar conta de escrever um edital. A gente teve a Lei Aldir Blanc, que muita gente poderia ter conseguido um recurso durante a pandemia, teve gente que nem ficou sabendo, né? Os artistas que estão ali, aquele senhorzinho que toca o seu violão, que trabalha com a cultura popular, ele não tem conhecimento disso e ele não vai saber escrever um projeto. Então, ainda é para muito poucas pessoas, né? A gente tem sorte que a gente tem na equipe, eu, a Diane, as meninas, que cada uma vai fazendo uma parte. Eu gosto muito de inserir nos editais cartas de anuência das escolas, né? Antes eu mandava uma carta, um modelinho lá, dizendo que tinha interesse de receber a Feliz ou o Sarau na escola. Agora, o que eu estou fazendo, eu estou printando todos os pedidos de escola. Então, eu recebo pedidos no e-mail, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Vocês podem vir para a minha escola, eu estou printando essa tela, eu fiz um documento que tem quase 60 pedidos de escola. Aí, quando eu mando um edital, eu mando esse arquivo. Falo, olha aqui, ó, os pedidos que eu tenho. É muito mais do que uma carta de anuência, né? Ali mostra a demanda que a gente tem para atender. Então, esse ano a gente teve 4 projetos aprovados no PROAC, e eu acredito que tem a ver com esse arquivo que eu mandei, esse documento. Eu acho que foi importante. Você falou da dificuldade dos autores, né? E eles também, esses projetos se estendem a eles também, em alguma ocasião, não? Então, o PROAC geralmente tem editais para publicação de livros, né? Ficção, não ficção, poesia, infantil. Alguns autores que conseguiram escrever, alguns foram contemplados. O Binho mesmo foi contemplado com um edital da Aldir Blanc para escrever um livro, que ele escreveu um livro durante a pandemia. Mas esses projetos, por exemplo, o Matéria Poética, esse projeto que eu escrevi, ele contempla 20 poetas do Sarau do Binho. Então, são 20 poetas que, no mês, eles estão recebendo ali, por cada sarau que eles participam, R$300. Então, ele vai lá no sarau para falar uma poesia, ele recebe R$300. Então, no mês, são R$600. Aí, junta com outras atividades fora do edital, tem poeta que está ganhando mais do que um salário mínimo, fazendo 4 atividades ali junto com o Sarau do Binho. Não é muito, mas, como diz aí por aí, pouco com Deus é muito, né? Suzy, queria que você falasse um pouquinho agora para a gente das antologias do Sarau do Binho. Quantas já foram lançadas? Você tem ideia de números do que já circulou dessas antologias? Tem também projetos para novos volumes, novas edições? Como é que está? Olha, nós tivemos a primeira antologia em 2014 ou 2013.
e depois uma outra em 2015. Depois disso, nós não fizemos mais. Eu acho que está num momento assim da gente pensar numa outra antologia, que a gente optou pela publicação dos autores. Então, ou nós fazíamos mais uma antologia, ou nós íamos nos dedicar à publicação individual, né? A gente achou mais importante que cada um tivesse o seu livro para poder trabalhar, porque a antologia, ele vai lá, mostra, tem um poema meu aqui. Agora, quando ele tem um livro dele, esse aqui é o meu livro, né? Tem muito mais valor, né? Então, a primeira antologia, nós fizemos, acho que uma tiragem de 1000 exemplares, e depois disso nós não refizemos. A segunda, nós fizemos, acho que foi 1000 exemplares, e depois disso nós já fizemos mais 2000 e tanto, porque nós fizemos a venda lá para a SME 2 vezes, né? Então, é por aí, uns 3.000, 3.500 livros a segunda antologia. Eu acho interessante que outro dia eu recebi uma mensagem de uma professora de uma universidade de Santiago de Compostela, me pedindo uma cópia da primeira antologia do Sarau do Binho, que ela estava fazendo o trabalho dela lá de mestrado sobre a nossa antologia. Eu não sei como assim, essas coisas chegam tão distantes, né? Apesar que eu e o Binho já estivemos lá nessa universidade falando sobre o nosso trabalho. Mas eu achei muito, muito interessante uma pessoa lá da Espanha estudando a nossa antologia. Da mesma forma, tem um professor, Eliseu, que é de uma universidade de Washington. Ele esteve aqui agora no Brasil, ficou 4 meses aqui, e ele leciona literatura brasileira lá nessa universidade, e ele tem todos os livros que a gente imaginar, ele tem lá na universidade dele. E ele sabe tudo, ele esteve aqui, ele vai de um sarau para o outro, conhece todo mundo, sabe? Então, a gente já rompeu essas barreiras. A gente foi em 2014 para a Argentina participar da Feira do Livro de Buenos Aires, quando São Paulo foi a cidade homenageada. Nós fomos, quantos saraus? Foram mais de 100 pessoas de saraus da cidade de São Paulo para a Argentina. Na época era o governador Haddad, então ele achou que, ao invés de mandar autores consagrados, ele falou, vamos mandar os autores da periferia. Então, todos os saraus da cidade tiveram seus representantes. Só o Sarau do Binho, a gente foi com 34 pessoas. A gente, a princípio, nós iríamos em 15. Mas só que a gente falou, não, a gente tem que levar mais gente. Vamos pegar um de cada coletivo, e 15 não dava só para o pessoal do sarau, então foi toda a turma do sarau, e mais um representante de cada coletivo aqui da Zona Sul. Então, a gente começou a buscar trabalhos no SESC, nos lugares. O dinheiro desses trabalhos, a gente pagou passagem e hospedagem para essas outras pessoas que foram. Então, foi uma festa linda numa feira literária que ficou assustada com a nossa presença, porque a gente é barulhento. Então, as feiras literárias são todas aqueles, né, modelo, aqueles caixotinhos assim, e a gente chegou lá com tambor, fazendo ciranda, com megafone, fizemos um auê naquela feira, e foi muito legal, porque nós levamos pessoas que nunca tinham saído do Brasil, nunca tinham andado de avião, e a prefeitura pagou hotel 5 estrelas, sabe? E aí a gente lá, pessoas negras, que quase não tem negro na Argentina. Então, um dos nossos autores, que é o Paul, que é um escritor negro de dread, assim, bem periférico, ele estava na porta do hotel e o segurança foi tirar satisfação com ele, o que ele estava fazendo ali parado na porta do hotel. E aí ele tirou o cartãozinho do quarto dele e falou, estou hospedado aqui, né? Então, a gente se encontrava no café da manhã, era uma festa, assim, foi uma festa, uma semana que nós ficamos na Argentina, e foi inesquecível. Depois disso também a gente foi
em um número menor de pessoas para o Chile e também para o México em feiras literárias. São momentos muito importantes, assim, quando a gente sai do nosso bairro e vai viajar junto para alguma feira ou para algum evento fora da cidade. É muito, muito legal. Bom, eu não falei de uma coisa que a gente já fez e que talvez a gente faça agora em dezembro novamente, que é a nossa Expedição Donde Miras, que é a nossa caminhada cultural pela América Latina. Em 2008, nós saímos de São Paulo caminhando em direção a Curitiba. Levamos 30 dias para chegar em Curitiba, fazendo saraus de cidade em cidade, passando por quilombos e aldeias, né? Então, nós fomos em 30 e poucas pessoas, chegamos em Curitiba depois de 30 dias. E aí nós já fizemos essa caminhada de São Paulo até Botucatu, de São Paulo até Cananéia e de São Paulo a Paraty. E esse ano surgiu a possibilidade de nós fazermos agora em dezembro uma caminhada aqui no Vale do Ribeira novamente, porque a gente teve um convite da Secretaria do Estado da Cultura para realizar essa caminhada. Então, nós estamos assim, correndo, porque foi um convite de última hora, que a gente não pensava em fazer isso agora, mas surgiu e a gente está com essa ideia aí na cabeça. Então, é um plano próximo, futuro próximo, né? Eu ando meio que pendurando a chuteira e a toalha, que eu quero um pouco de descanso, porque é muita coisa, muita coisa. A Feliz, talvez o ano que vem eu faça só alguma participação mais pontual. Já avisei as meninas da equipe que elas vão ter que se virar sem mim, porque eu estou muito cansada. Então, durante a pandemia, nós compramos um sítio em Juquitiba, em 11 pessoas, são 11 amigos que na pandemia saíram correndo daqui, foram atrás e nós compramos esse pedaço de chão lá, que foi o que salvou a gente durante a pandemia, né? Então, eu quero ter mais tempo para poder ir para o sítio e ficar fazendo tricô, porque além de tudo, eu gosto de fazer tricô, eu gosto de cozinhar para os amigos. Então, eu estou meio que desacelerando um pouco, sabe? Se bem que eu tenho um comichão, assim, né? Quando eu falei que eu ia ficar quieta, vem essa proposta do Donde Miras, que no final somos eu e o Binho que estamos à frente disso, que se a gente não falar vamos, o pessoal não vem. Então, mas a minha ideia é desacelerar um pouco, sabe? Mas as coisas não me deixam quieta, não. Eu queria saber, né, é tão interessante esse encontro aí das feiras, né? E como se dá isso, a entrada de vocês na Bienal de São Paulo, na Feira do Livro? Esse ano a gente participou, em alguns anos a gente participou, assim, mas não foi muita coisa, assim. Esse ano nós tivemos atividades a convite do SESC, e também a convite do Sistema Municipal de Bibliotecas. Eu fiz nos dois, para esses dois grupos aí, eu fiz a curadoria de uma programação, então eu fiz a programação para o Sistema Municipal de Bibliotecas de 4 encontros na Bienal, e para o SESC eu fiz a curadoria de 2 encontros de saraus, que foi no estande do Bibliosesc. E aí a gente, dessa forma, levando os nossos autores, né, para participarem, né? Uhum. Porque as editoras grandes é que têm lá seus estandes, e aí nessas a gente não consegue chegar, né? Uhum. E aí a mochila do autor é que é a biblioteca. Exatamente. Exatamente. Aí a gente monta ali nossa banquinha na hora desse evento, da conversa e tal, a gente expõe ali os nossos livros para serem vendidos. Também.
Mas é um belíssimo trabalho, né? E que tem uma intervenção muito grande no local onde vocês estão, mas que também se estende para outros locais, né? Sejam locais da própria periferia, de outras periferias, não é? De São Paulo mesmo, de outras zonas, mas é um trabalho que já contamina no bom sentido e que começa a se diferenciar e a se colocar, né, como um trabalho forte, né, que é possível criar uma relação, uma comparação. Isto é um elemento de cultura que já se coloca com força, né, Sim, na cidade, sim. né? A gente tem notícias de saraus em diversas cidades, assim, outros estados, outros municípios, se espalhou de uma forma assim, porque antes a gente tinha aqui em São Paulo, né? Começou na periferia de São Paulo, mas isso se espalhou. Então, há quem chame esses artistas, esses escritores dos novos modernistas, né? Então, durante as comemorações aí da semana de 22, foi dado esse título aí dos novos modernistas, né? Esses escritores periféricos, os saraus, né? Esse movimento todo. Sim, que bonito. Parabéns!